Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor, para estudarmos hoje, Pai, Zacarias capítulo 7, onde fala que o jejum, e não é todo jejum que agrada a Deus, onde nós vamos aprender, Senhor, como devemos proceder, Senhor, para continuarmos firmes na Tua presença, buscando cada vez mais a Tua face. Nos ensina, Senhor, como devemos andar. Nos ensina, Senhor, como devemos praticar a boa obra, para que não sejamos enganados, Senhor, nem enganamos ninguém, Senhor. Eu sei que o Senhor me ouve, o Senhor está atento às nossas atitudes, ao nosso comportamento. Pai, não permita que o inimigo venha tirar a nossa paz. Não permita, Senhor, que o inimigo venha atravessar o nosso caminho, venha jogar areia, Senhor, na nossa vida, Senhor, para nos desviar, Senhor, da Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmes, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. É aquilo que eu sempre peço, Pai. Leva-me, Senhor, e me traz em segurança, onde quer que eu vá, Senhor. Que o Senhor vá na frente, Senhor, me conduzindo, me protegendo, me guardando. Não só a mim, mas a todos aqueles, Senhor, que Te buscam em espírito e em verdade, Senhor. Acolhe-nos, ó Deus. Nesta manhã fria, Senhor, aqui, eu Te peço, Pai, aquece as nossas almas, Senhor. Aquece-nos, ó Deus. Traz coragem e otimismo para cumprirmos com as nossas obrigações do dia a dia, Pai. Nos abençoa, Senhor. Abençoa Jurandira, Marineide. Abençoa a Ruth, Medeiros. Abençoa também a Tamires, o Fábio, o meu filho, Senhor, o Lucas, a dona Lucinha, Senhor. E segundo, a irmã Tamires, Senhor, não está bem de saúde, Pai. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor já levou consigo todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados, Senhor. Eu apresento a vida dela, Senhor, a saúde dela, na Tua presença, Senhor. E clamo a Ti agora, Senhor, que ela seja curada, pelo nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, o Salvador. No Teu sangue há poder, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer a obra na vida dela, Senhor. Pois aquela Tua serva, Pai, é dedicada à Tua obra, Senhor, e o Senhor está com ela. Está repreendido em nome de Jesus todo mal, toda angústia, toda falta de coragem, todo desânimo caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que ela venha a ser restaurada para continuar na sua obra, Senhor. Eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Zacarias capítulo 7. O jejum que não agrada a Deus. Versículo 1. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, em Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarazer e Remeleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e os profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos? Então, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e plantastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuaste vós para mim? Mesmo para mim?
Ou quando comeste e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comeste e bebestes? Então, os ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes. Quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor delas, e ao sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem a palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. De onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos? E aconteceu que, como ele chamou, e eles não ouviram, assim também eles chamaram. Mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, que não seja eu, nem o Jurandir, nem o Medeiros, nem a Ruth, nem aqueles que se apresentarem aqui a falar, Senhor. Mas o teu Espírito Santo, Pai, a revelar aquilo que está oculto no nosso entendimento. Fala aos nossos corações, Pai. Não o que queremos, mas o que precisamos ouvir da tua parte. É o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. E dá para perceber aqui, Jurandir, da minha parte, é que esse povo que voltava do exílio parece que ainda não tinha a responsabilidade de servir a Deus em espírito e em verdade, de servir a Deus com dinamismo, de mostrar a Deus a quem realmente eles serviam. E Deus, ele conhece o meu, o seu coração, ele conhece as nossas atitudes, ele sabe o que é certo, o que é errado, e onde é que nós estamos errando, o que nós estamos fazendo, se é certo ou errado, se aquilo que estamos fazendo em nome de Deus, na casa de Deus, para o próprio Deus, é para Deus, ou estamos agindo de acordo com a vontade própria nossa, pensando apenas nos nossos interesses particulares. Porque Deus, ele conhece, foi ele que nos formou, ele sabe o que eu sinto, o que você sente, o que cada um de nós estamos passando. Mas na hora de louvar a Deus, na hora de jejuar, tem que haver sinceridade, tem que haver pureza de coração, tem que haver santidade. Não se deve fazer as coisas para Deus. Nem vou falar relaxadamente, porque isso aí, todo dia a gente fala. Tem que haver prioridade. Pessoas muitas vezes fazem as coisas maquinadamente, sabe? Olha, eu vou levantar agora de manhã porque a obrigação minha é de levantar. Não, Deus está me cobrando. Não, amados.
Eu levanto agora de manhã cedo, nesse frio, porque eu tenho temor de Deus, porque eu sei quem tenho crido, e eu quero ter respostas de Deus. Eu quero sentir que Ele me ouve, e que quando cabe a Ele, ou seja, o desejo dEle, Ele responda as minhas orações. Eu quero sentir, sabe, a presença dEle, a alegria de estar com Ele, de viver Ele. Eu tenho presenciado isso, porque eu falo para você, tanto as provas quanto as alegrias que eu vivo, eu sei que Ele está comigo. Só de eu estar aqui hoje é porque Ele está comigo. Só de você estar aí é porque Ele nos ama. Ele está nos observando. E Ele falou aqui, ó, quando de Betel foram enviados Sarazer e Rege-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor, disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no quinto mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos? Aqui ele faz uma pergunta. Então, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a ele dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuares e pranteares no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim? Mas jejuaste para mim mesmo? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comeste e bebestes? É, eu fico imaginando assim, né? Ou quando não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e ao sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: escutai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Porque o povo Medeiros, Tamires, Ruth, e meu irmão Jurandir, não estava fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Como já foi dito várias vezes aqui. Eles humilhavam as pessoas, desfaziam das pessoas. Escolhiam as pessoas que iam sentar na frente, ou que iam se aproximar. Era um povo orgulhoso, um povo que achava que estava por cima da cocada preta. E Deus observava todas essas atitudes. Amados, Deus quer que nós sejamos humildes, humildes, que nós sejamos prestativos. Prestativo quer dizer estar sempre a ajudar o próximo, a prestar favor,
a ajudar, a dar informação, ajudar a formar, dar bons exemplos, amar de verdade o seu próximo. Ele exige que haja diferença entre nós. É através das nossas atitudes, é através do nosso comportamento, é que nós vamos fazer a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Deixando de lado a ganância, a ambição, a maldade, o egoísmo, a falta de amor. Quando eu falo tudo isso, amado, eu falo primeiro para mim, viu? Porque a palavra vem primeiro para mim. A falta de compromisso. Ah, tá frio. Hoje eu não vou na igreja porque tá frio. Tá chovendo. Hoje eu não vou na igreja porque tá chovendo. Hoje eu não vou. Se você foi escolhido, se você é um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você tem compromisso com Deus, você tem que ter responsabilidade. E quando Deus fala que é com Deus, é com o próximo. Porque quando Jesus falou que quando fosse visitar o doente, não fosse ele, fosse a mim que fosse visitar. Quando você ajudou o irmão que estava necessitado, não foi o irmão, foi a ele. Então, tudo isso, amado, é levado em conta aqui, ó. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: escutai, juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. Escutai, juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Não intente o mal, cada um contra o seu irmão, no seu coração. Meu Deus do céu. E esse povo era o povo escolhido por Deus, era o povo de Deus, é com ele que Deus está falando. É comigo, é com você. Cara, que ele fala que aqui, aquele povo não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e endureceram seus ouvidos para que não me ouvissem. Eu paro por aqui, amados. Dou oportunidade a vocês também para falar a respeito do que vocês veem dentro dessa palavra. Porque há muito a ser falado aqui ainda. É, aqui o que eu vejo na palavra aqui que o Senhor quer trazer para a gente é que a nossa busca por Ele, né? A nossa, a nossa busca por Ele não tem que ser algo mecânico, né? Não tem que ser algo automático. Não tem que ser um costume, né? Não tem que ser algo religioso. Tem que ser algo realmente do coração. Tem que ser algo é, é, tem que ser realmente uma busca de relacionamento, hum, né? De relacionamento, de intimidade, não de nenhum costume, né? É que ele fala que, né, ele já tinha falado lá atrás para o povo, quando estava tudo bem e o povo não tinha ouvido, né? E agora aqui que o templo estava quase reconstruído, né? O povo já estava querendo se afastar, né? Abandonar o relacionamento e transformar, né, o jejum que eles estavam fazendo já há 70 anos, né? Deixar de fazer, né? Porque não era para Deus que eles estavam fazendo, né? Eles estavam fazendo
uma autopromoção, para uma para si mesmo, né? Como ele fala aqui. Então, acho que aqui o Senhor quer trazer a palavra aqui que a gente tem que adorar ele pelo que ele é, né? Buscar ele pelo que ele sempre vai ser o Senhor dos exércitos. Ele sempre vai ser o Senhor. Que a gente não esqueça disso, né? É só isso que eu queria falar aí. Amém. Esse ele é interessante, né? Porque num primeiro momento, né, a gente lendo assim, você fala assim, tem uma, né, você lendo desapercebidamente, você fala assim, tem uma lógica, né? O cara perguntar porque aqui quando eles mandam representantes, né, conversar com os apóstolos, com os profetas e com os sacerdotes, né? Que diz o texto que eles foram procurar os profetas também. Você fala assim, bom, o jejum foi instituído lá na destruição de Jerusalém e na destruição do templo. A gente foi levado cativo, então a gente chorava porque estava longe da nossa terra e foi porque nossa cidade foi destruída, né? Então, agora que a gente está aqui, será que a gente precisa jejuar? Será que, né, agora a gente já está reconstruindo, a gente já está fazendo? Será que não é tempo de deixar isso para lá e louvar o que está acontecendo, né? Então, num primeiro momento, a gente lendo desapercebidamente, a gente pode até ficar com essa impressão, né? A grande questão aqui é que Deus, como foi dito aí pelo Mário, Deus sonda os corações, né? Ele vê a sua intenção, né? Então, a gente, quando você vai fazer uma obra de caridade e você vai lá e ajuda aquela pessoa e tá lá na casa e você grava um vídeo, grava um podcast ou você tira uma foto e tal, não sei o quê, não tô falando aqui, né, que é errado, né? Só tô dizendo assim, Deus sonda o seu coração. Aquela pessoa, ela está recebendo ajuda, glória a Deus porque você está ajudando, glória a Deus porque ela estava numa necessidade e aquela necessidade foi suprida, mas a sua intenção ela está sendo pesada. Não é só o ato que você fez. Então, às vezes, a pessoa fala assim, então é melhor não fazer nada. Falou, não, a questão não é o não fazer nada, né? Aqui, a questão é a intenção pela qual você fez, né? Então, claro que é sempre melhor ajudar. Bora ajudar, vamos ajudar. Mas diante de Deus, se você achou que ia ter algum ganho, às vezes você não vai ter o ganho, talvez você tenha até uma perda, né? Então é melhor não fazer. Aí a sua perda ainda vai continuar, porque você não fez, né? Mas a questão aqui é a intenção do coração, né? Então, quando eu estava lendo esse texto, eu fui buscar algumas coisas, só para esclarecer aí também, para a gente sabe bem, né? Mas as pessoas que vão ver depois talvez não saibam. O jejum ele é uma prática espiritual, né? Ele é uma prática espiritual que era praticada, né, antigamente em várias regiões, em vários lugares ali, né? E o objetivo do jejum espiritual, no caso, é você se aproximar de Deus, é você se aproximar ali do Senhor, né? Então, quando você jejua, você se abstém ali de um alimento, ele pode ser só alimento sólido, como ele pode ser também de água, você pode se abster disso, e você dedicar aquele tempo para você orar ao Senhor, você sacrificar o seu corpo ali, né? Demonstrando que você está dando essa atenção, né? Na busca ao Senhor. Então, vários personagens na Bíblia jejuaram, né? Desde Moisés, lá, como quando ele foi buscar lá a tábua dos 10 mandamentos, quanto e o dele foi extremado, que foi 40 dias, né? Como o povo de Nínive, que a gente já viu, né? Recebeu uma mensagem profética, recebeu uma palavra lá, e eles se arrependeram e jejuaram, e se vestiram com saco e com cinza e tal, né? O próprio Jesus jejuou também, né? Então a questão aí não é se o jejum ele tem utilidade ou não tem, é uma prática comum para a religião, é uma prática comum quando a gente vai se prostrar diante de Deus, quando a gente vai pedir alguma coisa. A grande questão aqui é a motivação do jejum, é o porquê que você jejuou, por que você estava fazendo isso. Foi para você se aproximar de Deus? Foi porque você queria fazer alguma coisa pela sua própria vaidade, porque você queria se aparecer? Não tem problema você jejuar e falar assim, puxa, Senhor,
eu quero estar mais próximo do Senhor, eu tenho um pedido para fazer, eu tenho uma súplica para fazer, e eu vou consagrar minha vida aqui para me aproximar do Senhor e tal. Não tem problema você fazer isso. O problema é quando você não está preocupado com as questões de contato com Deus espirituais ali e só está fazendo por um hábito, como disse o Mário, você está fazendo por uma rotina, né? Eu vou lá ele estava comentando aí, muitas vezes, né? A pessoa vai até a igreja, ela vai e volta e não sabe nem onde foi pregado, né? Ela vai e volta, se você perguntar o louvor, a pessoa não sabe, né? Entendeu? Então é nesse sentido aí que se quer colocar, né? Pô, mas não é melhor estar na igreja do que fora dela? É claro que é melhor você estar na igreja, mas já que você está lá, né, meu querido, presta atenção no que está acontecendo. Se apropria da palavra, né? Então, como diz o outro, surfa na onda, né? Você tem que mergulhar, né? E nas águas profundas do Espírito de Deus. Então, aqui, a questão do povo, e uma outra coisa que chama atenção, é que, já que era uma coisa espiritual e que eles estavam fazendo o jejum para se lembrar do que aconteceu, daquela tristeza, para orar ao Senhor e suplicar, porque você queria uma restauração e tal. Em tese, né, a gente imagina que se fosse para suspender o jejum, isso deveria partir dos sacerdotes, né? Fala assim, ó, pessoal, a partir de agora, então, nós já estamos aqui, nós vamos guardar esse tempo e esse esforço para reconstruir aqui e acabar mais rápido, né? Então, isso vai continuar sendo um memorial para a nossa vida futura, mas nesse momento aqui nós vamos dedicar alguma coisa. Isso deveria vir do próprio sacerdote, ou dos profetas ali, ou do alto, de Deus, né? Para que aquilo fosse suprimido, e não o povo mandar perguntar, né? Se eles deveriam fazer alguma coisa ou não. Então, quando eles vão buscar uma resposta, e a graça de Deus aqui está justamente no fato dele responder, né? Porque eles mandaram perguntar, então estavam interessados em saber a motivação deles. A gente já viu aqui que não era tão idônea, tão sincera assim, porque senão a resposta de Deus seria de uma outra forma, né? Mas ele responde, né? Então, olha aí, né? Quando você se coloca diante de Deus, quando você busca algo no Senhor, ele responde. Isso é uma coisa boa, né? A resposta pode até não ser a que você esperava, pode não ser a que você queria, pode não ser a que nós desejávamos, mas o Senhor, ele responde. E na resposta dele, ele não diz que não é para fazer. Na verdade, ele questiona a motivação do porquê eles estão fazendo. Porque se a motivação deles fosse adequada, não seria necessário ter feito a pergunta, né? Nós estamos aqui, mas nós queremos guardar esse memorial para nossa descendência, nós queremos guardar esse memorial para frente, porque nós não queremos passar por isso de novo. Então nós vamos jejuar como um memorial, nós vamos fazer isso, né? E vamos continuar. E esse não era a única cerimônia que trazia um memorial na religião judaica, no caso, né? Haviam muitas outras festas ou ocasiões, ou haviam muitas outras coisas que traziam à memória coisas do passado. E aí você derruba essa, você vai querer derrubar as outras também? Porque aquilo ficou para trás, não precisa mais, né? Se ficou para trás, não precisa mais. Se não precisa mais, para que fazer, né? Mas a memória é uma coisa importante, né? Nós devemos fazer. Hoje é feriado aqui no Brasil, né? Aí você fala, pô, é feriado por quê? É feriado porque teve uma revolução constitucionalista lá, porque teve os personagens, né? E porque o Brasil o São Paulo, né? Estava em conflito e tal, e teve lá os seus expoentes, mas a gente aproveita o feriado, mas não quer saber o porquê do feriado. Já que não quer saber o porquê do feriado, tira esse negócio, para que você quer? Né? Não, a gente gosta de ficar em casa, né? O feriado é bom porque a gente gosta de ficar em casa. Mas qual a razão do feriado? Né? Qual que é o motivo do feriado? Por que tem o feriado? Né? Então, são essas coisas que vale a pena trazer à mente, né? Você fala assim, o que vai acrescentar na minha vida eu saber o porquê que é o feriado, né? Então, vai fazer a diferença, porque é por isso que ele foi instituído, né? Para trazer a memória. Você vai enriquecer um pouco mais a sua vida, vai enriquecer um pouco mais a sua cultura, o seu conhecimento, é por isso, né? Mas vai convencer a pessoa de que isso é importante, né? É importante para você, é importante para mim, importante, mas não é importante para todo mundo, né? Então, nesse sentido, fazendo um comparativo aqui, né?
você fala assim, pô, mas tem que jejuar? Pô, mas eu tenho que parar o que eu estou fazendo? Pô, mas eu tenho a minha vida para cuidar, vou ter que agora fazer uma cerimônia, vou ter que ir para a igreja, vou ter que ir lá para o templo, eu vou ter que seguir aqui um ritual e tal, mas já não saímos de lá. Então, o questionamento passava por isso, né? E aí o Senhor, ele responde, ele falou, escuta, e eu acho que o verso 13 do capítulo 7, ele é espetacular, né? E ele confronta a gente, né? Você lê assim e passa a mão na cabeça, né? Porque isso é para mim, isso é para cada um de nós aqui, né? Ele diz assim, ó, visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não ouvi. Então o povo foi levado em cativo, como disse bem o Mário aí, né? Porque houve uma desobediência durante um tempo longo, durante um tempo aí, e os profetas foram enviados, os escritos foram deixados e eles não se consertaram. Então o Senhor falou assim: então vamos fazer o seguinte, já deixei a orientação, nós já fizemos um pacto geracional, eu já trouxe a memória de vocês o porquê que foi feito, e eu tenho falado constantemente através dos meus servos. Vocês não estão me ouvindo, né? Vocês estão achando que eu estou de brincadeira. Então vai vir a pena conforme estava acordado lá atrás, porque isso foi acordado lá atrás. E aí veio a pena. E então eles começaram a jejuar. E aí o Senhor traz isso, né? Ele fala assim: ó, vocês estavam jejuando, não, vocês foram levados cativos, o templo foi destruído por conta de uma desobediência, porque vocês não estavam atentos, porque não prestaram atenção. E agora vocês parecem que não estão prestando atenção ainda. Né? Porque essa pergunta demonstra que vocês estão desatentos, né? Porque se fosse para mim mesmo, vocês não estariam nem perguntando. Não é isso? Então, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz exatamente por isso, porque Deus, ele sonda o coração, né? Ele sabe o que está no meu e no seu interior, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu vou em tal lugar porque se eu não for, a minha presença, a minha ausência será notada e eu serei cobrado. Então eu vou, mas para que eu não seja cobrado pela minha ausência. Tá bom, mas qual a importância que você deu para o evento em si? Você estava pouco ligando para o evento, você estava ligando para ser visto e não ser cobrado, né? Então, então é essa atenção que o Senhor chama, né? É isso que ele quer dizer. Falou, presta atenção aí na sua motivação, presta atenção na sua pergunta, presta atenção no que você está vivendo, no que você está fazendo, porque as coisas devem ser feitas para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, e não por um hábito, e não porque todo mundo faz, né? Deve-se buscar a essência das coisas, né? Então o Senhor, ele traz aqui, a partir do verso 8, né? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então a comunidade ali, ela deveria viver em unidade, né? Ela deveria viver em unidade para que todos andassem numa mesma direção e buscando o mesmo sentido e fazendo as coisas por uma verdadeira reverência, né? Para que as coisas pudessem ir bem, né? Então, Betel mandou lá os seus representantes, mas haviam outras pessoas espalhadas por ali, né? E parece que só eles que queriam saber, no caso, né? Então, eles deveriam ouvir ali a direção, né? Do sacerdote, a direção do Zorobabel, a direção ali dos profetas, e prestar atenção nas coisas que cada um deveria fazer. Vamos ler Isaías 58, do 3 ao 7? Isaías 58, do 3 ao 7, ele diz assim, ó, o jejum que agrada a Deus, né? Lá em Isaías ele já está trazendo a palavra. 58? Ele diz, por que vamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia
a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza, é isso que vocês chamam de jejum? E dia aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrem luz e não voltem as costas ao seu semelhante? Então, aqui em Isaías, né, o Senhor, ele traz o que é o jejum, né? Então, não é simplesmente você se abster de comer, não é simplesmente ali um rito, né? Então, enquanto você está jejuando, você está ali fazendo o seu trabalho do dia a dia, você só não está comendo, mas aí você massacra o seu funcionário, ali você briga com os outros no trânsito, ali você arruma confusão na rua, ali você dá o calote para quem você deve, né? O senhor aqui está falando, amigo, você só está deixando de comer. É a única coisa que você está fazendo, né? Você só está deixando de comer. Porque o jejum, ele envolve outras práticas, né? Ele é uma das coisas que você pode fazer para se aproximar mais do Senhor. Ele deve ser feito? Deve. Ele tem a finalidade? Tem. Já citamos aqui alguns que consagraram suas vidas e jejuaram, mas não adianta você levar uma vida toda torta, né? E um dia você fala assim, não, vou fazer um jejum aqui para ver se Deus me dá uma graça, para ver se ele faz alguma coisa por mim e tal, né? Porque não é isso. O Senhor fala assim, então você fica um dia sem comer e acha que vai me agradar, então. Só porque você ficou sem comer. Então é um texto que nos traz uma reflexão, né? Vamos ler ali que Marcos 2,19. Você vê que o povo continuou jejuando, né? Então, Fala. Jesus lhes disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar? estava andando ali com o povo, né? Estava andando ali com os discípulos, e aí alguém olhou para eles, né? Estava prestando atenção na vida deles, e falou assim: por que os outros jejuam ali e vocês não jejuam? Por que os seus discípulos não jejuam, né? E aí ele pegou e falou assim: olha, pode os convidados jejuarem enquanto o noivo está com eles, mas vai chegar o tempo que eles vão jejuar, né? Vai chegar o tempo que eu não estarei aqui, mas que eles vão consagrar. Então, a prática do jejum, ela permaneceu. O próprio Jesus, né, como foi dito aqui, ele jejuou. Em Atos capítulo 13, se você puder abrir, por favor, aí, do verso 2 ao 3, ali no início da igreja, quando a igreja foi lançar missionários, eles também jejuaram. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Saliência e dali navegaram para Chipre. Então, aí você vê que a igreja, quando ela foi mandar os seus discípulos, né, para a obra missionária, eles também consagraram suas vidas e eles jejuaram. Então, o jejum é uma ferramenta importante na vida do cristão. Nós devemos sim jejuar, nós devemos consagrar as nossas vidas, mas nós devemos ter a motivação adequada. Aqui o texto de 2 Reis era a respeito da morte de Gedalias, né? Ele foi assassinado e aí o povo levantou ali um jejum em memória à situação desse caso, né? Embora ali não estava escrito a palavra jejum, por isso que eu estava olhando aqui a referência, porque eu queria que estivesse escrito, né, o tema jejum. Então, lá em Isaías, a gente vê que o jejum que o Senhor se agrada, né, não é só você não comer. Isso tem que estar ligado a uma prática de vida de cristã no dia a dia, né? O jejum é só mais algo que vai acrescentar. Então não adianta você, ou eu, ou qualquer pessoa, levar uma vida aí
toda torta e pegar um único dia ali e por conta de um cerimonial, né, por conta de um hábito, vou ficar sem comer aqui, né? É mais ou menos aquela coisa da semana dita santa, né? Vou comer peixe, não posso comer carne, né? Usando errado o tempo todo, cara. Aí você tira uma semana para poder, né? Você Não não está adianta você honrando, querer porque a jejuar honra se está fazendo as coisas erradas, né? entendeu? Então a honra ela vem de outro lugar, né? A honra vem do seu comportamento diário, da prática da palavra de Deus. E o fato de você não conhecer a lei, né? O Código Penal ele diz isso, né? O fato de você não conhecer a lei não te tira a responsabilidade de cumpri-la. Então você não pode pegar o que é do outro e falar assim: "Ah, mas eu não sabia que não podia", né? Infeliz, se você não sabia, azar seu, querido, porque a lei existe, ela está aí colocada, e dizer que não sabia não é motivo para não cumpri-la, né? E a palavra de Deus é do mesmo jeito, a palavra de Deus está aí, ela está colocada, né? Quantas vezes não foram te evangelizar, não foram te entregar um folheto, não foram conversar com você, não bateram na sua porta, e você não atendeu, e você não pegou, e você não quis ouvir, não é isso? Então, mas eu não sabia, não sabia porque não quis saber, porque não procurou saber, porque não teve o interesse de saber, né? E aí a gente acaba tendo um comportamento que é um comportamento condenável, né? E ali o Senhor, então, ele diz que não é dessa maneira, né? Então, nós devemos sim consagrar a nossa vida, nós devemos sim jejuar, mas nós devemos ver qual que é a perfeita vontade do Senhor, conforme está lá em Isaías e conforme está repetido aqui no livro de Zacarias de uma forma mais sucinta, né? E aí o Senhor explicando para o povo por que eles foram levados cativos, né? Relembrando, né, que foi por conta de uma desobediência, porque não ouviram a palavra, porque não ouviram a correção, porque eles foram insistentes e muito insistentes em fazer o que não era certo. E o Senhor traz a memória que é esse povo, né? Fala assim, e com vocês é do mesmo jeito, né? Vocês estão tão interessados em gastar o tempo que vocês iam estar consagrando a vida de vocês para fazer outras coisas, né? Que você está fazendo uma pergunta aí se deve jejuar porque você acha que é sem sentido, então já não deve nem fazer, né? Porque se você já está achando que é sem sentido, mas Tá é trazer a questão, o coração, né? Para poder agir da maneira correta, né? E aí eu quero só reforçar, né? O texto do verso 9, que ele fala, né? Assim falou o Senhor, julguem segundo a verdade. Julguem segundo a verdade. Olhe para si mesmo, né? E julgue segundo, não a sua verdade, né? Não segundo a sua opinião. Eu sou mais eu e o gato não lambe, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, eu faço isso porque assim. Não, tá bom, querido, mas dá 5 minutos, né? Respira, amigo, né? Respira. Você discutiu lá com teu pai, com a tua mãe, no seu trabalho, você tá brigando com todo mundo, tá arrumando confusão, tá brigando com a ex-mulher, tá brigando com o filho, tá brigando. Dá um segundo aí. Respira, né? Dá um passo para trás e olha a situação como um todo. Reflita aí perante o que diz a palavra de Deus, né? Ao que diz as Sagradas Escrituras, o que o Senhor deseja de cada um de nós, o que o Senhor deseja de mim, de você. Essa atitude que você está tomando aí, né? Julgue segundo a verdade, né? Você acha que está certo? Aí o verso 3 o Senhor traz, né? Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi. Então essa situação que você está passando aí, que você está reclamando, que você está brigando, não vou mais na igreja, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais fazer não sei o quê, e esse cara pensa que é santarrão, pensa que é isso, pensa que é aquilo, tá bom, cara, dá um tempo, dá 2 passos para trás aí, respira fundo, né? Deixa de olhar a vida do outro, de pensar no comportamento do outro, olha para você, interioriza e fala aí, né? Julgue segundo a verdade. E a verdade que a gente fala é a palavra de Deus, é a Bíblia, não é a minha opinião, não é do Mário, não é da Ruth, não é da Tamires, não é do Medeiros, é a Bíblia. Julgue segundo a verdade. Meu pai do céu. Pobre, é um caso sério. Então eu encerro a minha participação por aqui, e aí eu passo para você de volta aí, agradecido da oportunidade no nome de Jesus, e depois só deixando uma pergunta, a irmã tinha dito que ela tinha sofrido um acidente lá, né, mas ela falou que estava bem, né, e tal, depois melhoras para ela lá, né.
Você viu lá a foto? O vídeo Não, dela? não vi, não. Não vi, não É, tá cheguei lá a no ver, outro. não. Mas amém, é isso aí. Amém. Tá com você. Mas, viu, Jurandir, eu estava lendo aqui e a palavra do Senhor me levou lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 14. E Deus fala sempre, rapaz, a gente não pode esquecer isso aqui. A respeito da viúva, mesmo do órfão. Então, nesse tempo aqui também, o pessoal não estava cumprindo com as obrigações, com as determinações de Deus. Ele fala: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isto. Quer dizer, as pessoas, às vezes, nós temos que nos lembrar do nosso passado, de onde Deus nos tirou, né? E termos compaixão do outro que está numa situação difícil, que está em dificuldade, que está junto com você na mesma caminhada, mas tem menos condições. A gente tem que sempre estar chegando junto, não só trazendo uma palavra de conforto, de esperança, mas ajudando, se possível for, dentro da medida do possível. Não adianta você querer, a pessoa está com fome e você fala: não, vou orar por você, e não dá um prato de comida. Você tem que fazer alguma coisa, né, para poder justificar. Eu quero contar aqui um testemunho que aconteceu ontem. Você viu que eu cheguei atrasado ontem no devocional, né? 6:30 da manhã, minha neta me liga: eu vou dar para o senhor me levar no caçula? O pneu está furado, e o step está vazio. Aí eu, glória a Deus, né? Aquele frio danado, levantei, falei: tá, filha, tudo bem. Aí eu vi o Bruno lá, lutando para tirar o pneu. Falei para ele: Bruno, para você não perder a hora do seu trabalho, faz o seguinte: deixa esse carro aí, deixa o pneu do jeito que está aí, que eu vou tirar o seu pneu, vou pegar o step. E eu vi que o pneu dele estava muito ruim mesmo, que não tinha nem condições de arrumar. Eu falei: eu vou comprar Uhum. os dois pneus, vou comprar os dois pneus novos para você, vou tirar no meu cartão e depois você acerta comigo. Fique em paz, vai trabalhar, vai cuidar do seu trabalho, que eu resolvo isso aí para você. Quando você chegar de noite, teu carro vai estar montadinho, bonitinho aí. Ô, vovô, tudo bem. E assim eu fiz, cara. Fui lá depois, tirei os dois pneus do carro dele, tirei o step que estava murcho, estourado, rasgado, tirei o pneu que estava murcho, pus no meu carro, chamei minha esposa, falei: vamos lá, bem, vamos lá em Mauá. Fui lá na loja que ele falou que comprou os outros dele lá, eu fui lá. E quando eu cheguei lá, aí ele ligou: mas vô, era para o senhor ter levado o carro, porque já fazia alinhamento e balanceamento, e eles não iam cobrar. Eu falei: meu filho, eu já estou aqui na loja. Depois você traz aqui, eu converso com o pessoal aqui, eu falo o que aconteceu, que o carro estava com os dois pneus furados, não tinha como vir. Depois você vem aqui, traz o seu carro, faz o balanceamento. Não, porque eles vão cobrar 120 conto a mais. Eu falei: meu irmão, eles sempre vão cobrar. Não pense você que se você levar o carro lá, eles fazem essa promoção para você levar, que alinhamento e balanceamento é de graça, mas eles vão olhar lá e vai ver que precisa trocar uma bucha, vai precisar trocar um facão, vai precisar trocar isso e aquilo. Eles vão acrescentar alguma coisa. Tem gente que até estraga o bico o bico do pneu para trocar. Eles não fazem nada de graça. Não, mas faz o seguinte, vou deixa para lá, leva de volta, vovô, que depois eu vou aí. Eu falei: tá bom, filho, o pneu é seu, né? Peguei os pneus, coloquei de volta dentro do carro, né, e trouxe de volta para tá aqui. Você vê, rapaz, eu fui fazer um favor, eu fui ajudar a pessoa.
Eu fui facilitar para ela, porque, meu irmão, cheguei atrasado no devocional, porque fui levar minha neta lá, você viu que cheguei atrasado. Fui levar ela até pegar o Uber lá no caçula. Então tem coisas, varão, que às vezes você vai fazer e é melhor você não fazer. Você está entendendo? Porque às vezes você pensa que está fazendo certo, mas não está. Isso aqui é detalhes, né? Não tem. Falei, glória a Deus. Amém. Eu tentei, né? Eu tentei. Não, isso já foi extraordinário, né? Porque do Caçula em Mauá não é tão perto, né? Fala aí. Tá. Eu tentei, Não, cara. mas Eu dispus é meus isso. tênis, meu tempo, fui lá. Mas você vê como é A que é, gente né? fala muito com Paulo Silas, né? Paulo Silas, é, no dia do julgamento, né? Se for inquirido lá para falar alguma coisa, né? Da minha parte, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: ah, senhor, de alguma forma eu tentei, né? Se eu consegui, eu não sei, mas eu tentei. É porque é isso, né? A gente tenta dar o melhor, a gente tenta fazer o melhor. Agora, se é o melhor de verdade, né? Só a eternidade dirá, né? Porque tem essa questão da nossa intenção, tem essa questão do que a pessoa olha do outro lado, né? Que às vezes você acha que está fazendo um negócio e que está ajudando a pessoa, e a pessoa que está do outro lado, ela não queria que você nem pusesse a mão, né? Então também acontece isso, né? Você, na sua intenção, no Que seu coração, você acha que você está fazendo uma coisa boa. E a pessoa do outro lado fala assim: eu nem queria que aquela pessoa pusesse a mão. Mas aí, para não ser é mal verdade. educado, e aí cada um com o seu pensamento, né? Cada um com a sua situação. Mas Amém. amém, cara. É isso, cara. São essas coisas que acontecem e que a gente nem Mas sabe o que dizer, né? eu não fiquei triste, não. Eu fiquei foi feliz. Falei, a minha parte eu fiz, eu tentei, né? Ah, Agora, não, se não sim, sim. agradou a ele, não foi do jeito dele, Eu fiquei curioso para saber se ele não conseguia pegar o carro nem para ir no caçula, como é que ele ia levar o carro para alinhar se você não tinha o pneu para pôr? Você tinha que primeiro pôr o pois pneu, é, não é eu isso? acho que ele pensou assim, ele achou que eu ia tirar o pneu do meu carro e colocar no dele e Ah, levar o carro dele. É isso que ele queria, entendi. entendeu? Ah, Ele queria que uhum. eu tirasse o pneu do meu carro, colocasse no carro dele. Uma que eu não sei se ia servir, porque o carro dele é importado, né? E o meu é nacional. A Ah, mas roda de é todo jeito ele vai ter diferente. que se virar, né? Não, ele vai ter que se virar Então, para fazer, né? sei lá. Mas amém. Ô, Amém. Mário, Olha só. ô, Mário, pensa assim, a gente dá sempre o nosso melhor para Deus, mas Deus sempre quer algo mais. É, né? Ó, Olha você Medeiros, aí. ó, Olha Medeiros, você, eu, Deus. eu, Ó, ó, eu meu Deus. disagree, não é Ah, Deus que quer mais, é o ser humano. não, Ô, meu Deus, Deus. Deus quer Para com isso, sempre meu Deus. mais. Ele quer, Meu ele Deus. quer, É, ele quer a gente por inteiro. Ele É queria mesmo. essas quatro Tá, rodas. nesse sentido, ok. Ele quer você por inteiro, mas igual nesse caso que estamos falando aí, que o seu Mário está falando, é, Ô, meu é, Deus. Então, mas nesses ele dias, queria, ele nesse, queria que, ele quer que o Mário entenda que o melhor dele, mesmo não sendo aceito pelo outro, é o melhor dele, foi né? aceito por Então, ele. é, o entendeu? negócio, E o é, negócio é que o melhor que você vê, que você está fazendo, não é o melhor que o seu próximo vê. Igual o seu Jurandir falou, você está dando o seu melhor, mas aquela pessoa nem queria que você fizesse nada por ela. E você acha que você deveria fazer e que você mas é deveria porque estar fazendo. Deus toca nosso Aí coração, né? você, mas como que foi Deus que tocou se a outra pessoa nem quer que você faça nada por ela? Entendeu? É essa a questão. Às Não, mas aí, vezes, eu a sei, gente faz para então, mas às pessoa vezes, que não quer a sua ajuda. E se não isso, quer a então, sua ajuda, não deve ser Deus que está tocando o coração, não. Deve ser você entendi, mesmo que é bom e quer fazer e acha que tem que fazer. Mas nem entendi. sempre você tem que fazer. Entendeu? Tá. Porque quando Deus
toca, a pessoa também vai aceitar de boa. Eu, pelo menos, penso assim, Então, entendeu? mas aí, Agora, quando ela não aceita, é porque eu acho que é porque ela tá, não, mas sei pensa lá, assim, ó, eu gosto de pensar complicado. assim, ó, eu gosto de pensar assim, o Mário foi fazer o bem, aí o bem Foi fazer o bem. não foi aceito. De Não repente, foi aceito. Deus não queria tratar o neto dele, queria tratar ele, porque O seu o neto Mário? dele foi ingrato, Aham, o neto dele foi ingrato, e aí Deus está tratando ele como ele lidar com essa ingratidão, entendeu? entendi, entendi. Deus de repente está querendo trabalhar nele a recepção dessa ação negativa, entendeu? Para ter Isso certeza também, que ele estava fazendo isso pelo também é, próximo e não por outro motivo, entendeu? entendi, isso é Até parecido com verdade. o que o Deixo está falando aqui, né? Será que não é o caso aqui, né? Mas de repente Deus quer trazer. Será que esse jejum, né? Que essa atitude foi para mim, Não entendeu? foi, né? Aí Deus negou e agora Deus está tratando no coração dele. Só ele sabe, Só entendeu? ele Deus sabe. Verdade. faz as coisas não da forma que a gente entende, mas da Não forma da dele. forma que a gente Eu gosto entende de ou pensar assim quer, que às né? vezes Espera. Às é, vezes você vai é, entender ali que na assim, de repente frente. pode ser assim, não. É, justamente isso, assim. Pode ser tudo, né? Deus faz tudo que a gente, né, nem sempre vai entender quando chegar lá. Fala, por que que o senhor fez isso comigo, hein? Me explica aí agora, que eu tô aqui do seu lado, entendeu? Do sua direita aqui. Fala comigo aí o que. Quando eu tava lá, você fazia essas coisas comigo. Entendeu? Mas é muito bom Ô, ouvir isso, porque faz você repensar as suas atitudes, entendeu? Com E, certeza. e, e a gente ô, aprende, igual eu falei, todos os dias eu aprendo algo, e isso é algo que tenho vivido a semana. Então, tá falando ô, muito. Medeiros, eu É. vou falar aqui. Oi. Conhecendo o Mário como eu conheço, né? E eu sei que ele é um homem de oração, né? E eu tô rindo aqui dessa conversa de vocês, porque eu tenho certeza absoluta, né? O homem está consagrando ali, pelas situações que ele passou esses dias, ele está assim: Senhor, me dá, me dá sabedoria e paciência em todas as coisas, porque para que o velho homem não brote em mim, né? Me dá Isso. paciência. Só que quando você pede paciência para Deus, ele te dá situações para que você possa exercer a paciência, né? É verdade, é verdade. Ah, Aí, Mário. eu tenho um testemunho aqui. Meu pai é um cara muito duro, assim. Aí ele é muito difícil, assim. Ele é um cara que tem um coração muito bom, mas quando ele vê alguém necessitado, ele sempre ficava aquele negócio, cara, por ele trabalhar muito, né? Então ele ficava assim, pô, cara, né? Vou chamar ele pra vir me ajudar aqui. E aí eu vou dar uma condição pra ele, né? Pra ele ter dignidade e tal, não sei o quê. Ele sempre pensou assim. Aí teve um dia, um primo da minha mãe, assim, o cara fazia filho em cima de filho. Tá sem brincadeira, o cara tinha 2 filhos por ano, assim, tinha muito. Eu acho que Nossa, já tinha uns 20, quase uns 20 filhos, assim. Ele é minha prima, muito. E aí não gostava de trabalhar, não sei o quê, ela também, aí aquela vida difícil, né? E aí a família toda ajudando e tal. Aí teve uma época que eles se mudaram lá pra perto de casa. Aí meu pai todo dia acordava de manhã. Aí sim, eles estavam já num 8 ou 9 filhos, assim, mais ou menos. Não tinha muito ainda, não. Aí meu pai acordava de manhã, ia na padaria, comprava pão lá pra casa e comprava sempre pra eles. Meu pai tava sempre comprando e tal. Aí meu pai teve um dia que foi, foi entregar o pão, aí o meu tio tava saindo pra ir pra rua fazer alguma coisa. Aí meu pai chegava e deixava sempre pão lá na porta, assim, na maçaneta e tal. Aí ele abriu a porta, aí meu pai foi entregar pra ele. Aí, aí ele virou pro meu pai e falou assim: pô, chefe, você tá expondo todo dia, tal, não sei o quê. Pô, eu não preciso só de pão, não, pô. Eu preciso do leite, da manteiga, do queijo. Aí virou pro meu pai e falou isso, né? Aí meu pai, foi o que você falou. Veio o velho, mano. Meu pai ficou tão bravo, quase bateu nele. Falou: "Isso é um absurdo, cara. Ó, você faz um cara de filho, não tem responsabilidade nenhuma no trabalho. Você vem falar pra mim, do pão, do queijo, do ar e das coisas."
Entendeu? E aí a reação dele depois, ele fez ele falando, cara, era melhor não ter feito nada aqui. A reação dele, né, que ele foi agressivo e tal, foi tão ruim que eu falo, é mais ou menos cada quem. Às vezes, Deus faz isso, né? Pra ver se a gente realmente, cara. Eu falei pra ele, cara, tu tinha que ter largado o pão lá. Deixa o pão lá, o pão vai mais cedo, deixa o pão pro senhor não se aborrecer, entendeu? Mas é isso. Aí você Esse falou, cara traz com outras fome. situações, né? Deixa esse cara com fome. Foi a primeira coisa que ele falou. Ele falou, só que tinha as crianças também, ele falou, cara, não vou levar mais nada lá, vou deixar esse morrer de fome. O Jurandir fica rindo, né, seu Jurandir? Muitas experiências. Claro, exato. Quem é que não passa por essas coisas? Ixi. Quem que não passa? Exatamente. A vida toda, todo dia. É. Ô, Jesus, amado, tem misericórdia, teu céu, Senhor. É aquilo que o Medeiros falou. Eu fiz pouco, eu tinha que fazer mais. Exatamente. Ô, Mário, lembrando que você ainda ia passar no seu cartão, né? Eu já passei meu cartão. Eu fui com o meu cartão para passar o meu cartão ainda. Não, tá bom. Aí, ó. Você já venceu a situação da paciência aí, ó. Você não tá orando, pedindo paciência para o velho homem não brotar? Já passou no primeiro teste aí, ó. Ô, glória. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. A gente se joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.